Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Não deixe de ver os produtos do Vista Direita, canecas e camisetas, inclusive que eu estou usando para fazer campanha nas ruas. São muito legais os produtos dele, link na descrição aqui, beleza? Vamos lá. Não esqueça também de ligar as notificações e deixar o seu like no vídeo se você gostar, é importante pra mim, tá bom? Vamos lá, esse debate que teve na Gazeta, eu até vi uns comentários ali, e é verdade, ficou parecendo o jogo da seleção fora da Copa. Ninguém tava a fim de assistir, porque não tinham ali os dois principais adversários, que era o candidato do PT e o Jair Bolsonaro. Ficou um negócio meio morno, e ainda pra completar, eles fizeram ali uma parceria entre, eu não lembro agora, Jovem Pan, TV Gazeta, não sei o que lá, e Twitter, né? E no Twitter vocês sabem que é o reino da lacrosfera. Então é óbvio que o candidato que mais teve interações nos comentários foi o Ciro Gomes. E aí, esse debate ele foi meio esquisito. Eu vou passar rapidinho pelos caras que eu quero chegar logo no Boulos, que o Boulos tem bastante coisa pra falar. Uma coisa que eu percebi foi que a Maria Lídia, a apresentadora, cara, ela tava muito nervosa, ou ela tava meio despreparada. Ela errou muito, cara. Ela errou assim no começo, ela chegou, eu pediria que todos desligassem os seus celulares. Tipo, eu ainda fiquei pensando, cara, isso é coisa que se fala ao vivo, sabe? Antes de começar, você fala pra galera, gente, vamos desligar os celulares, beleza? Você não espera entrar ao vivo pra falar, ó, gente, vamos desligar o celular, né? Enfim. Ela tirou a réplica do Boulos umas 2 vezes, errou a ordem dos candidatos, parou a pergunta da Vera Magalhães no meio, enfim. Foi assim, eu achei ela bem esquisita ali como mediadora desse debate, né? E uma coisa que a gente pôde perceber é que o que os candidatos pensaram? Eu tenho certeza que as suas assessorias conversaram e pensaram o seguinte: bom, nós estamos indo para um debate onde nós não vamos ter o PT e nem o Bolsonaro. Ou seja, o que a gente tem que passar a imagem? De que nós aqui do meio, nós que estamos aqui, nós não somos extremistas, como os extremos são ruins e como nós vamos nos respeitar, como vai ser um debate mais ameno. E foi assim mesmo. Foi um debate assim super água com açúcar, não teve nenhum momento de emoção. Pouquíssimas propostas apresentadas, como sempre, e eu vou passar por todo mundo aqui para vocês verem. Em primeiro lugar, o Meirelles, né? Obviamente ele combinou com o Alckmin aquela pergunta, né? De chegar e falar, olha, você fala de paz, né, Alckmin? Mas você atacou o Bolsonaro no seu programa eleitoral. Foi assim, uma levantada de bola para ele poder falar que não, eu tirei meu programa eleitoral do ar, etc. É bom que a gente fique aqui sem extremos, etc, etc. E no final das contas, eu acho que até expôs um pouco a hipocrisia daquele vídeo do Temer falando mal do Alckmin ou atacando o Alckmin, que para mim é uma jogada ensaiada ali para afastar a imagem do Alckmin do presidente Temer, né? Inclusive é engraçado que o Henrique Meirelles nesse debate ele falou menos a palavra inflação e menos a palavra superávit. Inclusive ele apresentou uma proposta que eu achei muito boa, inclusive, que foi de fazer um ProUni para creches. A gente pode falar disso depois. Marina, como sempre, ela fala nada com nada. Uma hora ela foi falar assim, Alckmin, porque o PT e o PSDB são iguais. E o Alckmin revidou, ela tomou essa revidada. Ela falou, você fala aí do PT e do PSDB, mas você só saiu do PT lá no final de 2008. Quer dizer, passou todo o escândalo do mensalão e você não saiu. Então, cadê você, né? Inclusive, outra coisa que poucas pessoas falam é que o marido da Marina, ou ele tá sendo investigado, ou tem inquérito aberto, não lembro agora, sobre tráfico de madeira. Ela que é ambientalista, é casada com um cara que talvez tenha ali feito tráfico de madeira. Muito engraçado a Marina também, quando perguntaram do Correio, olha, sobre o Correio, você privatiza ou não? Ela, olha, porque no meu tempo o Correio mandava carta, ela não consegue falar ali, nem quando a pergunta é objetiva ela consegue falar, né? Falou que o Correio era algo simbólico que custa muito para nós, pagadores de impostos. Álvaro, fez uma piada até boa, olha, eu estou no centro aqui do debate, mas eu só vejo aos meus lados aqui, esquerda e esquerda, e é verdade mesmo, né? Só que ele fez uma pergunta pro Boulos, que também foi uma levantada de bola, foi perguntar justo pro Boulos sobre banqueiros, e o Boulos deitou e rolou. Alckmin, sempre fala de menos partidos, é verdade, qualquer coisa que você pergunta pro Alckmin, porque a gente tem que diminuir os partidos, não sei o que lá, e uma coisa que eu reparo do Alckmin, ele não para de fazer isso, cara, ele tá sempre usando os dedinhos, porque em São Paulo, porque em São Paulo isso e aquilo outro, ele sempre usa os dedinhos dele lá, e ele demorou dessa vez também para usar a carta dele Ana Amélia, ele só usou ali nas considerações finais, que a Ana Amélia ali é o grande exemplo de popularidade ali, num PSDB destruído, num PSDB que nem a direita nem a esquerda gosta deles. Ciro Gomes,
Mesma história, falando bem pra caramba, aproveitando bem o tempo. O Ciro Gomes, ele é um bom debatedor, cara. Isso é que é o grande risco do Ciro Gomes, né? E é engraçado que o Ciro Gomes, ele sempre começa as falas falando, olha, a minha grande amiga Marina, o meu ilustre colega Jair Bolsonaro, o meu colega aqui, que eu admiro muito, o Alckmin, né? E depois ele vem e senta paulada, né? Então ele quer passar ali uma imagem de um cara que é amigo de todo mundo, é um cara que não é extremista, mas chega lá e desce a paulada. E do Meirelles não foi diferente. Tipo, o Meirelles aqui é um cara honesto, gosto dele, só que é o seguinte, assim como muitos brasileiros têm muito dinheiro no exterior, eu ainda pensei, tá, e daí? O cara quer investir no exterior, você vai fazer o quê, né? Ele falou, vamos fazer medida para que os brasileiros não invistam tanto em moeda estrangeira, tá, você vai fazer o quê? Você vai proibir o cara de tirar dinheiro daqui e investir em outras coisas, cara? Por que você não faz o Brasil um país melhor para se investir? Com certeza as medidas dele são autoritárias e lógico, né? Até quando foi perguntado no museu, falou ali de revogar a PEC do teto, etc, etc, e enfim, né? E assim, você já viu vários memes na internet mostrando que, de maneira rápida, de que a revogação do PEC do teto não é o caminho para se preservar museus. Inclusive, eu não sei qual é o fetiche que o Ciro Gomes tem, tanto de gastar o dinheiro dos outros a ponto de gastar mais do que a gente arrecada, que é justamente revogar a PEC do teto. E aí chegamos no Boulos, finalmente eu queria muito falar do Boulos, que pra mim, dessa vez ele falou, eu vou destilar aqui toda a minha, como eu vou dizer, toda a minha hipocrisia, todas as minhas mentiras. O Boulos, ele mentiu nesse debate, ele foi o campeão de mentiras, e ele mentiu mais nesse debate que nos outros. Eu vou enumerar todas as mentiras dele. Ele foi o único, aliás, que falou do vídeo do Alckmin com o Temer, mandou bem, foi o cara que acho que ele mandou bem nesse ponto pro público dele. Inclusive, outra coisa que eu esqueci de falar, o Ciro Gomes foi o único cara que nas considerações finais chamou as pessoas pra internet, falou, veja lá meu site, tal. Eu acho que isso tá faltando nos outros candidatos, chamar as pessoas pra internet pra verem com mais calma as suas propostas. E aí, ele começou o seguinte, falando lá, Meirelles, você faz parte do grupo dos privilegiados. E eu fiquei pensando, Boulos, e seus pais? Seus pais também não fazem parte de um grupo de privilegiados? Porque eles ganham mais do que 99% da população, eles fazem parte ali do 1% dos brasileiros que mais ganham dinheiro. Inclusive, eles ganham mais do que o próprio Alckmin, que você critica tanto. E aí ele vem e fala assim, porque eu vou taxar o Meirelles. Você vai taxar os ricos, vai taxar as grandes fortunas, e as dos seus pais, você também vai taxar? Boulos, aí ele fica quieto. Aí, para falar do incidente com o Jair Bolsonaro, ele fala porque nós somos as maiores vítimas ali do ódio, né? Nós somos as maiores vítimas ali de atentados violentos contra pensamentos políticos. Veja a Marielle Franco, estamos há meses aqui sem saber quem a matou. E aí eu ainda pensei, mas peraí, deixa eu entender. Como é que você sabe que vocês são as maiores vítimas? Você até deu o exemplo da Marielle, se você não sabe quem a matou. Então você está assumindo que você não sabe por que ela morreu, você não sabe quem foi que a matou, mas você quer ali usar isso como narrativa para dizer que vocês são as maiores vítimas de ódio, né, político. É isso. Então isso escancarou a hipocrisia dele, né? É uma pena que as pessoas não vão perceber isso, mas se liga como ele acabou expondo isso. Pois essa foi demais, né? Falando de agrotóxicos, né? O Álvaro Dias falou ali, todo técnico do agrotóxico, até respondeu relativamente bem. Quando chegou na hora do Boulos ali fazer a réplica, ele já chegou com uma baita mentira. Olha, quando se trata, com aquele jeitinho que ele aperta os olhinhos, quando se trata de veneno em comida, eu sou totalmente contra, né? Então, quando se trata de veneno em comida, eu sou totalmente contra. Um cara ouvindo isso fala, opa, veneno em comida. Meu Deus, eu tô com esse cara, também sou contra. O que é uma grande hipocrisia. O agrotóxico não é veneno em comida, cara. Não é veneno em comida. Inclusive, Boulos, eu desafio você a dizer, né, que agricultura familiar consegue ali abastecer a massa de pessoas famintas. Inclusive, ele deu o exemplo de arroz. Eu quero saber, Boulos, como que você vai fazer uma agricultura familiar, produzir arroz na quantidade que nós brasileiros produzimos, sem usar agrotóxicos, sem usar defensivos agrícolas. Eu duvido você fazer isso. E aí ele continuou destilando as suas mentiras e a sua hipocrisia quando ele disse o seguinte, e é por isso que eu tenho como vice uma indígena, a Guajajara, não sei o que lá, e aí eu até desafio o Boulos a dizer o que ela produziu, né? Ele tem como vice uma indígena que não produziu uma laranja sequer, né? Não, eu sou contra o agrotóxico, por isso que eu sou a favor aqui de ter uma indígena como
Minha vice, me fale o que a Sônia Guajajara, se não me engano, se não me falha a memória, o que ela produziu? Fala para mim o que ela produziu, ou então fala para mim qual é a proposta dela para a produção de alimentos em grande escala. Me fala, me mostra onde isso funcionou ao redor do mundo e eu prometo que eu passo a defender as suas pautas contra os venenos em comida. Ah, meu Deus, inclusive eu até queria perguntar pro Boulos, né? O que você come, né, Boulos? Porque você consegue manter uma alimentação ali sem alimentos com defensivos agrícolas? Eu duvido. E se você consegue, você também faz parte de um grupo privilegiado, porque esses alimentos são extremamente caros, né? Enfim, um hipócrita. Depois ele pegou e falou o seguinte. Isso foi maravilhoso. Não, porque sobre os Correios, né? Jamais devemos privatizar, jamais devemos jogar isso nas mãos da iniciativa privada. E aí ele falou o seguinte, né? Veja só a Petrobras. Veja só o óleo diesel, o preço do óleo diesel. E ele mentiu de novo, porque em primeiro lugar a Petrobras não é privada, ela não é privatizada. Por mais que ela tenha ações na bolsa, ela não tem o controle total de seus acionistas. Não é isso, é o governo que manda na Petrobras. Inclusive os seus dirigentes são ali indicados e muitas vezes, aliás, 100% das vezes eu poderia dizer que não são indicações técnicas, mas são indicações políticas. E outra coisa, o preço do diesel é controlado justamente pelo governo, cara, né? Então você é um mentiroso hipócrita, porque, olha, não devemos deixar na mão da iniciativa privada. Olha o preço do diesel. É uma pena que o brasileiro não consiga entender, né? O brasileiro médio, as pessoas que estão assistindo aquele debate, não consigam entender que ele está mentindo. Porque o preço do diesel é controlado pelo governo, não é o livre mercado que estabelece ali o preço do diesel e é por isso que é tão caro, né? E aí, por último, ali, para completar as suas mentiras, sua hipocrisia, quando perguntado sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, ele falou, olha, é o seguinte, nós vamos fazer uma lista de empresas machistas. Nós vamos impedi-los de pegar crédito em banco, vamos impedir essa empresa machista de fazer negócios com o governo e vamos ali mostrar uma lista, vamos pôr o nome deles expostos em praça pública. E eu gostaria de saber de você, Guilherme Boulos, se o PSOL está incluso nessa lista, porque o PSOL também foi ali cobrado de não ter mantido as cotas de 30% das mulheres. É verdade. Inclusive, o PSOL, olha só, o PSOL tem 5 deputados homens e uma mulher apenas. O PSOL estaria também nessa lista, não de empresas, mas de partidos machistas, hein, Guilherme Boulos, seu hipócrita, invasor de casas. E o que mais me dá agonia é que de todos os candidatos ali, nenhum conseguiu rebater o Guilherme Boulos à altura, com a contundência que ele merece, esse bandido invasor de casas. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Uma outra coisa que eu só queria deixar bem claro, e no finalzinho do debate isso se mostra bem, é como ninguém responde nenhuma pergunta de maneira objetiva. Uma das perguntas que foi uma das melhores, veio da internet, foi: quais ministérios o seu governo pretende manter ou excluir? E nenhum candidato respondeu objetivamente. Os caras falaram, ninguém falou qual vai manter, qual vai excluir. Então é isso, o político costuma falar muito e não responder nada, e o Guilherme Boulos foi o campeão de mentiras nesse debate. Um abraço e vamos questionar tudo.